Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Alex Silva na área, primeiros passos para investir e vamos ver como é que foi o desempenho aqui da carteira do canal Meu Burrinho lá na Sombra, já com alguns proventos que serão pagos em julho. Bom, e tá aqui, né? Já 10 fundos imobiliários anunciaram o pagamento, sendo aí que até o momento o Tigar é aquele que vai pagar mais para mim, R$ 9,66, né? O que vai pagar menos por enquanto. MXRF, R$ 4,20. Então, por enquanto aí está na casa dos R$ 63. A minha projeção é que quando os outros 4 fundos imobiliários anunciarem o pagamento, vou superar aí a casa dos R$ 85, R$ 86, ou seja, vai superar o pagamento dos fundos imobiliários do mês passado. E a ideia é essa, né? Que sempre pague mais e mais. Aqui a gente tem, né, um panorama aqui da carteira. A rentabilidade está indo muito bem, acima dos 20%, tanto no período de um ano quanto no ano e quase um ano e meio aí que eu estou com essa carteira, que hoje tem quase 80% aí de fundos imobiliários e o restante em ações. Fiz uma compra essa semana do Becri, um fundo de papel, e com isso o patrimônio foi aí para R$ 12.700, quase R$ 12.800. Os dividendos já mostrei, né? R$ 63 é a projeção até o momento, o que está provisionado, melhor dizendo. E tá aqui, ó, o Becri, comprei essa semana pagando barato nele, R$ 78,75. Está bem abaixo aí do valor patrimonial. Com outros fundos mais caros, comprei uma cotinha aí dele. E eu faço o controle da minha carteira também lá no Funds Explorer. E o interessante, né, que tirando a parte de ações, os fundos imobiliários estão quase chegando aí à marca dos R$ 10.000. Eles que são aí o carro-chefe da carteira, o grosso aí dos dividendos vem deles. Me agrada a ideia de ter dividendos mensais, né, recorrentes. Aí tem todos os fundos imobiliários que eu tenho, né, desde o Becri, que está ali em cima, até o Deva. Então tem fundos aí de papel, de tijolo, mas tem um fundo que está destacado aí, ó, com 7,91% do patrimônio, considerando apenas os fundos imobiliários, que é o RBRF11, que é o fundo, olha aí, que teve a maior valorização desde o início. O meu preço médio nele é de R$ 68,97, ele está sendo negociado atualmente a R$ 81, então 17% de valorização, ele é o campeão aqui de valorização, né? E por isso escolhi falar um pouquinho a respeito dele hoje. Na minha opinião, toda carteira deveria ter um fundo de fundos, porque com ele a gente consegue diversificar automaticamente. Embora tenha, claro, os seus contras também. Então tá aqui o valor atual, né, na casa dos R$ 80. Em 12 meses a valorização foi de quase 19%, mas se a gente pegar aí os últimos 4 meses, mais ou menos, a valorização foi muito mais expressiva, né? Foi de 30%, porque ele tinha chegado aí no seu ponto mais baixo. É um fundo que está aí ainda abaixo do seu valor patrimonial, né? 2% abaixo, portanto, ainda é uma oportunidade para comprar. São quase 100 mil cotistas, né? Então, muita gente investe nesse fundo de fundos aí, que é super interessante. Liquidez média diária superior a 3 milhões por dia. Tem participação relevante no IFIX. O último rendimento foi de 63 centavos, o que dá, né, um dividend yield aí superior a 9%, quase 9,5%. E o que a gente observa aqui, ó, nos dividendos dos últimos 5 anos, são dividendos estáveis, principalmente nos últimos 3 anos. Ele é um fundo da RBR Asset Management, seu patrimônio é superior a 1 bilhão e 127 milhões, está no mercado desde setembro de 2017, e qual que é a visão de alocação atual? 70% tijolo, 30% papel. Ele tem 16 fundos imobiliários dentro do seu portfólio, 14 CRIs, né, os CRIs. Vou te mostrar que ele também tem fundos imobiliários de CRIs, né, os fundos de papel. E a liquidez média diária está divergindo um pouco lá do status invest, mas é uma liquidez muito considerável. E aqui o gestor traz a informação, né, de que nos últimos meses eles vêm ajustando a alocação para poder aumentar a quantidade de fundos de tijolo no portfólio, a fim de que eles possam lá na frente realizar um ganho de capital e com isso oferir mais lucros para o fundo e para os cotistas, obviamente, né? Então aqui embaixo a gente vê, né, a evolução aí dos fundos de tijolo dentro da carteira. Então quando eles olham para um ano atrás, observam um aumento de 13% aí dos ativos de tijolo, e eles destacam 2 aqui, o XPML, um fundo de shopping, porque eles veem uma grande possibilidade aqui com ele,
e também um fundo de escritórios, um monoativo, lá na Faria Lima, em São Paulo, cuja expectativa de retorno é de 25%. No caso do XPML, né, que tem um dos melhores portfólios aí dos fundos de shopping, e eu não tenho ele na carteira, mas indiretamente tenho porque tenho o RBRF. Olha aí a vantagem, né? Eu nunca quis investir diretamente no XPML, mas para mim está ótimo ter ele no portfólio aqui desse fundo de fundos. E o fundo fala que entrou com um pouco menos de 4%, né, do patrimônio líquido do RBR, porque eles veem algo interessante aqui no XPML, o aumento de participação em shoppings premium, ou seja, shoppings, né, classe A. O fundo, o XPML, vem reduzindo a alavancagem, e isso é saudável. Também eles têm realizado expansão e revitalizações no portfólio. Com isso, a expectativa, né, de dividend yield passa a ser de mais ou menos aí 10,5%, o que é interessantíssimo, né, do ponto de vista de recebimento desses dividendos dentro do RBR. E é claro, né, se tiver uma oportunidade de fazer um ganho de capital, esse fundo de fundo vai fazer, vende suas cotas, né, ou parte das cotas do XPML e embolsa o dinheiro para ele e para nós, cotistas. E eles entraram também nesse outro fundo aqui, o FLFL, né, da Faria Lima, é um monoativo, né, a gente está vendo a imagem dele aí, um fundo certificado, né, tem 10 locatários, está 100% ocupado. O fundo investiu 12 milhões, ou 1%, né, do seu portfólio, ou 1% aí do seu patrimônio líquido, e eles enxergam aí a possibilidade de uma taxa interna de retorno de 25% com ganho de capital na futura venda do ativo. Então, é uma oportunidade aí para conseguir mais lucros. Na minha opinião, essa é uma das maiores vantagens de se ter um fundo de fundos, porque você pode fazer o giro da carteira sem mover um dedo. Quem faz tudo é o próprio fundo. E aqui ele destaca o seguinte, né, que isso é legal, né, porque a gente teve um movimento aí em que os fundos imobiliários passaram a se valorizar muito rapidamente. E às vezes não dá tempo da gente acompanhar isso. E o fundo de fundos, ele está atento. Então ele faz uma seleção criteriosa dos fundos e ele consegue ver aqueles que têm mais potencial. Por exemplo, os fundos high grade, esse da linha azul mais clara, são aqueles que vêm apresentando melhor desempenho. Os high yield, como por exemplo o HCTR ou mesmo o DEVA, caíram bastante, né? Então, no fundo de fundos, eles sabem calibrar aí esse risco e conseguem ter um retorno maior. Ao contrário daquelas pessoas, né, que de repente não investem em fundo de fundos, só tem os fundos diretamente e às vezes carregam um pouco ali, né, nos fundos high yield, esse pessoal está um pouco mais frustrado. Então, o fundo de fundos, ele vai trazer mais ou menos esse equilíbrio. E a gente vê isso aqui, ó, na alocação por segmento. Então, hoje tem 31% de corporativo, 30% de recebíveis, e aí, né, tem vários dentro dessa porcentagem. Tem 8% de shopping, 9% de galpão logístico e 22% de outros, né? Aí entra renda urbana, pode ter algum residencial, enfim. Escritórios também estão aqui. E aqui, né, parte aí dos fundos que estão no portfólio do RBR. Um deles é o TEP11, tem sido bastante comentado ultimamente, valorizou bastante e pode ser alvo de venda aí do RBR em breve para poder fazer aí um ganho de capital. Outros fundos aí são mais conhecidos, né, como o Tigar, o BRCR, JSRE e temos ali embaixo, né, o XPML também. Aqui nós temos a carteira de CRIs, né, de CRIs e também os fundos de CRI, sendo o mais conhecido deles aqui o BTCI, um ótimo fundo. E me diz aí, você tem esse fundo na carteira? Você gosta de fundo de fundos? Não gosta? Deixa a tua opinião. Um grande abraço a todos. Semana que vem não tem vídeo. Vou tirar uma semaninha de férias. Mas daqui 2 semanas voltamos com mais um vídeo. E até lá!